Um menino de rua encontra, caída no asfalto em meio à tempestade, uma mala luxuosa, transbordando dinheiro e documentos. O olhar dele vacila. Aquilo poderia salvar sua irmã doente, ou destruir sua vida para sempre. A decisão que toma em seguida vai chocar a todos e mudar destinos que pareciam já escritos. Antes de começarmos, comenta aí de qual cidade você está nos assistindo. E já deixe o seu curtir, porque o que vem a seguir vai mexer com você de uma forma incrível. A tempestade parecia querer engolir a cidade inteira. As gotas grossas batiam no asfalto com força, formando rios improvisados que arrastavam papéis, folhas e até pedaços de lixo. O barulho dos trovões fazia os prédios tremerem e os faróis dos carros refletiam nas poças como lâminas de luz que vinham e iam rápido demais. Caio corria, o peito ardendo, os pés descalços batendo contra a água gelada que espirrava a cada passo. Apertava contra si um saco de plástico com restos de comida embrulhada, mas o que mais pesava nos braços era sua irmãzinha Ana. O corpo pequeno dela estava quente demais, febril, e os olhos semicerrados mal reagiam. "Aguenta firme, Ana. Já vai passar", murmurava, a voz entrecortada pelo cansaço. Foi então que tropeçou. O pé bateu em algo duro, metálico, escondido entre caixas encharcadas perto de uma lixeira. Quase caiu, mas conseguiu se segurar. Ao olhar para trás, ofegante, viu uma mala. Luxuosa, preta de couro. Mesmo suja de lama, ainda brilhava sob os relâmpagos. Caio olhou em volta instintivamente. As ruas estavam desertas, apenas carros passando velozes. A cena parecia estranha. Uma mala daquele tipo sozinha, largada no meio-fio. Não fazia sentido. Talvez tivesse caído de algum carro em movimento. Talvez alguém a tivesse deixado ali às pressas, planejando voltar para buscá-la depois. Mas a tempestade apagara qualquer rastro. Agora, só ele e Ana estavam diante daquele mistério. Com cuidado, colocou a irmã sobre uma das caixas molhadas. Ela choramingou baixinho e ele acariciou sua testa. "Calma, maninha. É só um segundo." Aproximou-se da mala. A alça estava fria e pesada em suas mãos pequenas. Precisou de esforço para puxá-la para fora das caixas. O fecho estava mal travado, como se tivesse sido fechado às pressas. O trovão explodiu no céu e Caio, quase sem pensar, abriu a mala. Seu coração disparou. Dinheiro. Maços e maços de notas, empilhados em ordem, envoltos por elásticos. Era tanto que ele ficou sem ar por alguns segundos. Nunca tinha visto algo assim. Parecia irreal, como uma cena de filme que, de repente, tivesse invadido sua vida. Por entre os maços havia também documentos, cartões de visita e uma pasta com um nome escrito várias vezes: Roberto Almeida. No fundo, um detalhe chamou ainda mais atenção. Uma fotografia plastificada de um menino sorridente, de uns 8 anos. Caio arregalou os olhos. Não sabia quem era Roberto, mas aquela mala tinha dono, e um dono importante. O dilema surgiu de imediato, como uma luta dentro dele. O estômago roncava, Ana gemia de fraqueza, e o frio cortava sua pele. Bastava pegar algumas notas, só algumas para comida e remédio. Ninguém sentiria falta. Mas ao mesmo tempo, lembrava-se das últimas palavras da mãe. "Caio, não pegue o que não é seu. A vida sempre dá um jeito, meu filho. A honestidade é o que mantém a gente de pé." A mão dele tremia sobre as notas. Por um instante parecia impossível resistir. Mas então respirou fundo, fechou os olhos e fechou também a mala com força. "Eu vou achar o dono disso, Ana. Juro." Disse baixinho, como se quisesse convencer a si mesmo. Levantou-se, abraçando a mala contra o corpo. Voltou para pegar a irmã, envolvendo-a na coberta fina, e começou a andar pela calçada molhada. O vento assobiava entre os prédios e as buzinas distantes soavam como ecos indiferentes. A mala pesava demais para seus braços pequenos, mas largá-la não era uma opção. Era como se carregasse uma missão. Parou um instante sob a marquise de uma loja fechada.
Colocou Ana no colo e tentou aquecê-la com a coberta encharcada. A menina respirava com dificuldade, mas ainda segurava o braço dele com seus dedos frágeis. O olhar de Caio voltou para a mala. O couro brilhava sob os relâmpagos, quase como uma tentação. O coração dele se apertou. Era injusto. Tão perto de resolver tudo e ao mesmo tempo tão proibido. As lágrimas vieram, misturando-se à chuva que escorria pelo rosto. Eu só queria um pouco de paz. Uma sirene rompeu o silêncio da madrugada. Uma viatura passou acelerada pela avenida, luzes piscando. Instintivamente, Caio se encolheu contra a parede, abraçando a mala. A polícia nunca significava ajuda. Pelo contrário, significava ser enxotado mais uma vez. Ana tossiu e ele a apertou contra o peito. Precisava encontrar um lugar seguro, precisava decidir o que fazer. Foi quando ouviu passos, olhou para o lado, assustado. Na beira da marquise, iluminado por um relâmpago, estava um homem magro, com roupas rasgadas e um cigarro quase apagando entre os dedos. O olhar dele não estava em Caio nem em Ana, estava fixo na mala. Um sorriso torto surgiu em seus lábios. Boa noite, garoto. Parece que você deu sorte, hein? O coração de Caio disparou. Instintivamente puxou a mala para trás do corpo e segurou Ana com mais força. E entendeu, naquele instante, que sua luta pela honestidade seria ainda mais difícil do que imaginava. Caio sentiu o corpo inteiro gelar. Puxou Ana mais para perto e recuou um passo, abraçando a mala contra o peito como se fosse um escudo. O coração martelava. Ele sabia exatamente o que aquele homem queria. Eu não tenho nada, moço, murmurou, tentando soar firme, mas a voz saiu fraca. O homem soltou uma risada curta e sem humor. Deu um passo à frente. Não mente para mim. Eu vi o que você carrega. Isso aí vale mais do que a sua vida. Caio não esperou mais. Segurou Ana com um braço e a mala com o outro e correu. A chuva batia forte contra o rosto, dificultando enxergar, mas ele se jogou na rua mesmo assim. Carros buzinavam, pneus chiavam ao passar perto demais. Mas a multidão de faróis e sombras foi sua única chance de sumir. Atrás dele, ouviu o homem xingar alto, mas a voz logo se perdeu no barulho da tempestade. Caio virou por uma rua lateral, quase escorregando, e seguiu correndo até que as pernas ardessem. Não sabia para onde ia, só queria distância. Quando finalmente se apoiou em uma parede para recuperar o fôlego, percebeu que estava em uma região mais escura, cheia de construções abandonadas. Ali, encontrou o vão estreito entre dois prédios, coberto por telhas velhas. O local fedia a mofo, mas oferecia ao menos alguma proteção contra a chuva. Ofegante, colocou Ana deitada sobre um pedaço de papelão que encontrou encostado e ajeitou a coberta fina sobre ela. A menina tremia, a respiração curta, o rosto cada vez mais pálido. Caio olhou para os lados, certificando-se de que ninguém o seguira. O silêncio pesado da rua o tranquilizou um pouco, mas o medo ainda latejava no peito. Só então voltou os olhos para a mala. Ela estava ali, intacta, pesada, brilhando sob a fraca luz de um poste distante. Era como se tivesse sobrevivido a tudo, apenas para cair em suas mãos. Com cuidado, puxou-a para perto e abriu o fecho metálico. O impacto foi imediato. Os maços de dinheiro estavam perfeitamente organizados, empilhados em ordem. O brilho das notas parecia quase cruel diante da fome que ele e Ana carregavam. Um único maço seria suficiente para comida, abrigo e remédio. Mas ali havia dezenas. Caio passou os dedos pelas bordas das cédulas, sentindo o papel firme. O coração batia rápido, como se estivesse fazendo algo proibido só por olhar. Entre os maços, encontrou uma pasta de couro. Dentro, papéis com selos, contratos, folhas timbradas. Em todos, o mesmo nome: Roberto Almeida. Nos cartões de visita, o nome vinha acompanhado de letras douradas e um logotipo elegante de empresa. Havia endereço, telefone, tudo perfeitamente impresso.
Quem fosse esse homem, não era alguém comum. E então veio a segunda descoberta. No fundo da pasta havia uma fotografia plastificada. Um menino sorridente de cerca de 8 anos, correndo em um parque, enquanto um adulto o observava ao fundo com expressão de orgulho. Era uma cena de família, simples, mas carregada de algo que Caio não tinha. Ele ficou olhando aquela foto por longos segundos. Não conhecia o garoto nem o homem, mas sentiu como se aquela imagem o puxasse para dentro de uma vida que jamais fora sua. E inevitavelmente veio uma lembrança. Uma tarde distante, quando ainda moravam todos juntos em um quarto alugado. Ele brincava no chão com Ana, e a mãe, cansada depois de horas de trabalho, sorria ao vê-los. Caio, meu filho, nunca abandone quem precisa de você. Um homem que foge não é homem de verdade. Aquela frase, dita com lágrimas escondidas nos olhos, vinha sempre junto da lembrança de seu pai. O vazio deixado por ele. A ausência que moldara tudo. Caio piscou forte, voltando à mala. O dilema era quase insuportável. Pegou um maço de dinheiro, sentindo o peso real em suas mãos. Um pedaço daquele mundo poderia salvar Ana. Poderia dar a eles uma chance de sobreviver. Quem sentiria falta de um punhado no meio de tantos? Mas algo dentro dele gritava. Se fizesse isso, estaria traindo não só a memória da mãe, mas também a si mesmo. Seria dar o mesmo passo que o pai dera um dia. O de abandonar, o de ceder. Com um gesto repentino, devolveu o maço à mala e fechou-a com força. Respirou fundo, tentando acalmar o peito. Virou-se para Ana. Ela estava inquieta, a respiração irregular. Tocou a testa dela, quente demais. Tentou acordá-la, chamando baixinho, mas a menina só murmurou algo incompreensível e virou o rosto. Caio sentiu a garganta fechar, segurou a mão pequena dela entre as suas, quase suplicando em silêncio. O som da chuva, batendo nas telhas velhas, parecia marcar o tempo que se esgotava. Ele sabia que precisava agir rápido. E sabia também que cada minuto de resistência à tentação tornava a escolha mais difícil. Lá fora, em algum lugar, talvez o homem do cigarro ainda o procurasse. Mas naquele abrigo escuro, diante da mala fechada e da irmã adormecida, o verdadeiro inimigo era a dúvida. A madrugada avançava, mas o beco parecia nunca dormir. O barulho da chuva havia diminuído, transformando-se em goteiras que pingavam dos telhados improvisados. O silêncio quebrava apenas com passos pesados que se aproximavam. Caio estremeceu. Reconhecia aquele som. Tião, o atravessador. A figura apareceu na entrada do beco, a brasa fraca de um cigarro iluminando seu rosto magro e ossudo. O sorriso torto voltava como uma sombra antiga. Eu sabia que você não tinha ido longe, moleque. A voz grave ecoou. Onde está a mala? Caio puxou Ana pela mão. A menina, fraca pela febre, quase tropeçou, mas ele a segurou firme. Com a outra mão, carregava a mala pela alça, o couro arranhando contra o chão molhado. Corre, Ana! Sussurrou, e os dois dispararam pelo beco estreito. As poças respingavam a cada passo, a mala balançando e tornando tudo mais difícil. Mas a adrenalina o empurrava para a frente. Ele sabia que não podia parar. Atrás deles, Tião caminhava rápido, não corria, não precisava. Conhecia aqueles becos como se fossem a própria casa e sabia que cedo ou tarde a criança cansaria. Não adianta fugir, Caio! Gritou, a voz ecoando entre as paredes molhadas. Essa mala não é sua. Nada é seu. O coração de Caio batia descompassado, mas ele não parou. Virou uma esquina puxando Ana junto e entrou em outra viela. As casas abandonadas, as portas de ferro enferrujadas e as janelas quebradas formavam um labirinto de sombras. Ana tossiu, mas se esforçou para acompanhar. Seu olhar assustado dizia tudo. Ela sabia que o perigo estava perto. O atravessador, embora distante, não sumia. Cada vez que Caio olhava para trás, a silhueta dele ainda estava lá, pequena, mas insistente, como se fosse parte da própria escuridão.
Eles passaram por um grupo de meninos encostados em uma parede, encolhidos sob um toldo. Os garotos ergueram os olhos ao ver a mala. Um deles chegou a se levantar, mas logo recuou ao perceber que Tião vinha logo atrás. Ninguém ousava se meter nos assuntos dele. Caio sabia bem por quê. Tião tinha fama entre as crianças da rua. Sempre aparecia oferecendo jeitos rápidos de conseguir algumas moedas, mas todos sabiam que quem aceitava acabava devendo favores que nunca terminavam. Era o tipo de homem que se alimentava da fraqueza dos outros. E agora, por causa da mala, ele tinha Caio como alvo. O garoto acelerou o passo, virando em outro beco. O coração parecia querer explodir, mas a única coisa que importava era seguir em frente. Ana tropeçou mais uma vez e ele a ergueu pelo braço, incentivando. Força, maninha, só mais um pouco. Ouvia os passos de Tião atrás, firmes, constantes. Não eram passos apressados, eram calculados, como de alguém que sabia que mais cedo ou mais tarde a presa cederia. Por fim, depois de atravessar uma rua estreita, Caio e Ana encontraram um espaço aberto entre construções, cheio de entulho. Pararam por um instante, ofegantes, o peito queimando de tanto correr. A mala estava cada vez mais pesada. O braço doía. Caio olhou para trás. O beco estava vazio. Nenhum sinal do homem. Por alguns segundos, o silêncio era tão absoluto que ele quase acreditou ter se livrado da ameaça. Quase, porque de repente, uma voz soou perto, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Não adianta se esconder, Caio. Essa rua é minha. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele apertou a mão da irmã, puxou a mala de volta e voltou a andar, sem parar até encontrar outro canto para se abrigar. E pela primeira vez naquela noite, compreendeu de verdade. O atravessador não estava apenas curioso com a mala. Ele não ia parar. A lona rasgada tremia com cada rajada de vento. A água escorria pelas bordas e pingava direto sobre o papelão onde Caio havia estendido a irmã. Não era abrigo de verdade, mas era o que tinham. O menino ajeitou a coberta fina sobre Ana, mas ela tremia sem parar. O rosto estava vermelho, o corpo quente demais. De tempos em tempos, o pequeno corpo se contraía em espasmos e Caio sentia como se fosse quebrar por dentro. Calma, maninha, fica comigo, dizia a voz embargada. Mas Ana não respondia. Apenas murmurava palavras desconexas, presa entre o sono e a febre. A chuva parecia não ter fim. O som constante das gotas no plástico rasgado era como uma tortura. Cada trovão que sacudia a cidade fazia a lona vibrar, ameaçando voar a qualquer instante. Caio abraçava os joelhos, tentando se aquecer, mas a água escorria pelas roupas encharcadas. O frio era tanto que os dentes batiam. Ainda assim, não desgrudava os olhos de Ana. O desespero crescia. Ele sentia a responsabilidade esmagá-lo. Não tinha ninguém a quem pedir ajuda. Ninguém viria. Só restava resistir. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, murmurou uma oração. Deus, eu não sei se o Senhor me escuta, mas se escuta, por favor, ajuda ela. Eu aguento mais um pouco, mas ela não pode sofrer assim. As lágrimas se misturavam à chuva. Na memória veio a imagem da mãe. Não a lembrança de conselhos, mas de gestos simples. Ela penteando seus cabelos quando ainda era pequeno, cantando baixinho para acalmar Ana, rindo das bobagens que ele falava. Uma vida dura, mas que perto dela sempre parecia suportável. Agora, sem ela, tudo era peso. E Caio sentia que estava falhando. A febre de Ana piorava. De repente, o corpo dela se enrijeceu em um espasmo mais forte. Ana! Gritou ele, sacudindo-a de leve. Fica comigo! Não dorme assim! Ela abriu os olhos por um instante, fixando-os nele com um olhar perdido, como se não o reconhecesse. Depois fechou novamente os lábios entreabertos. Caio segurou a mão dela com força, como se pudesse transferir vida pelo toque. O coração disparava. Eu vou dar um jeito, maninha. Eu prometo. Eu não sei como, mas eu vou.
As horas passaram arrastadas. O barulho da chuva era interminável, como se o mundo inteiro tivesse decidido afogar a cidade. Caio lutava contra o sono, mas o corpo exausto quase cedia. Cada vez que a cabeça pendia, ele se assustava, temendo que algo acontecesse com Ana no instante em que fechasse os olhos. Sentia que estavam encurralados. A mala estava ali, intacta, fechada ao lado deles, como uma presença silenciosa que zombava de sua situação. Era a solução de tudo e, ao mesmo tempo, o peso maior que já carregara. A madrugada não acabava. O frio parecia cortar os ossos. A cada vez que Ana tossia ou se agitava, Caio se encolhia mais, pedindo em silêncio para que amanhecesse logo. E, no fundo, uma certeza dolorosa se formava. Se não encontrasse ajuda em breve, aquela noite poderia ser a última em que estaria com a irmã. O ponteiro do relógio marcava 11h45 quando Roberto Almeida atravessou a porta de seu apartamento. A cidade lá fora ainda era engolida pela tempestade. Trovões ecoavam entre os prédios, raios riscavam o céu e a chuva caía em rajadas fortes, como se quisesse apagar cada traço de luz. Do lado de dentro, porém, havia silêncio. Um silêncio caro, sofisticado, construído por arquitetos e decoradores que transformaram cada cômodo em um quadro de revista. Mármore branco no chão, paredes revestidas de madeira escura, tapetes importados. Tudo no lugar, tudo perfeito. E, ao mesmo tempo, absolutamente morto. O único som era o dos próprios passos ecoando pelo corredor até o escritório. A cada noite era o mesmo ritual: deixar o paletó no encosto da poltrona, afrouxar a gravata, servir um copo de uísque e se sentar diante da mesa de carvalho. E sobre ela estava sempre a mala preta de couro. Mas naquela noite, ao empurrar a porta, Roberto parou. A mesa estava vazia. Ele franziu a testa. Avançou alguns passos, olhando ao redor. Talvez tivesse deixado no quarto. Talvez o motorista tivesse guardado em outro lugar. Mas não, a mesa de trabalho sempre fora o lugar dela. Seus olhos percorreram cada canto do escritório. As prateleiras repletas de livros que nunca mais abrira. Os porta-canetas alinhados, a luminária de bronze. Nada. "Fernando?" chamou alto. Nenhuma resposta. Roberto saiu do escritório e foi até a sala principal. O ambiente imenso, com sofás de couro e uma televisão de última geração, estava tão silencioso quanto antes. Abriu a porta da suíte, olhou embaixo da cama, dentro do armário. Nada. A respiração começou a acelerar. Voltou correndo ao escritório e abriu gavetas, pastas, até a pequena caixa forte escondida atrás de um painel. Nada. A mala havia desaparecido. Ele se apoiou na mesa, as mãos firmes contra o tampo, como se precisasse impedir que o chão fugisse sob os pés. Não era apenas uma mala. Entre documentos e contratos, havia algo infinitamente mais valioso. A única fotografia de Arthur que ele ainda carregava consigo. A lembrança do menino o atingiu como um soco. Arthur, com apenas 8 anos, correndo pelo jardim da casa de campo. O cabelo castanho bagunçado pelo vento. O riso aberto, puro, tão cheio de vida que iluminava tudo ao redor. Lembrava-se de como ele corria até seus braços, tropeçando, mas sem medo. Lembrava-se de erguê-lo nos ombros e sentir o peso leve da infância. Agora, só restava uma foto. Uma imagem plastificada guardada dentro da mala. Roberto respirou fundo, tentando raciocinar. Talvez tivesse sido um engano. Talvez algum funcionário a tivesse movido de lugar. Mas quanto mais pensava, mais percebia. Não, ela havia sumido. Pegou o telefone e ligou para o motorista. "Você trouxe a mala?" "Sim, senhor, deixei no escritório como sempre." "Tem certeza?" "Absoluta." Ligou para o porteiro, para o segurança do prédio, para 2 assistentes pessoais. Nenhum sabia de nada. O desespero subia como uma maré.
A mala não guardava só contratos ou dinheiro, guardava lembranças, guardava Arthur. Ele caminhou até a estante e pegou uma moldura antiga, uma foto da família em uma praia distante. O mar azul ao fundo, a esposa com um sorriso tímido e Arthur no meio, segurando uma pipa colorida. A esposa, pensou nela. Desde a morte do menino, os dois haviam se perdido um do outro. O silêncio tomou conta da casa. Ela passou a viajar com frequência, a evitar jantares, a preferir hotéis a estar no lar. Era como se cada um tivesse escolhido carregar sua dor em solidão, e ele ficara sozinho com as memórias. A mala era seu último ritual. Abria-a todas as noites, encarava a foto de Arthur e por alguns minutos sentia que o filho ainda estava ali, rindo para ele. Depois fechava e guardava de novo. Era a única maneira de seguir. Agora, até isso lhe havia sido arrancado. Roberto serviu um copo de uísque e bebeu em goles curtos, mas o gosto amargo parecia ainda mais pesado naquela noite. Sentou-se na poltrona e passou as mãos pelo rosto. Era estranho pensar que um homem como ele, dono de empresas, cercado de advogados, acostumado a vencer disputas milionárias, pudesse ser reduzido a isso. A um pai desesperado por uma fotografia. O dinheiro dentro da mala não importava. Os documentos podiam ser reemitidos. Nada daquilo tinha valor real. O que o destruía era a possibilidade de nunca mais ver o sorriso do filho. Ele levantou-se e foi até a janela. A cidade brilhava embaixo da tempestade, milhares de luzes espalhadas como estrelas. Mas do alto parecia fria, indiferente, como se não soubesse nem se importasse com sua dor. Roberto tocou o vidro, sentindo o frio contra a pele. Uma lembrança suave o atingiu. Arthur pequeno, encostado na mesma janela, apontando para os prédios e dizendo que cada luz acesa era uma família acordada. Ele fechou os olhos. Não havia mais luz em sua casa. Voltou à poltrona e deixou-se afundar no estofado. O silêncio enorme o envolveu. O choro veio sem aviso, silencioso, contido, como sempre. Não era o choro de um empresário poderoso. Era o choro de um pai esgotado. E naquela noite, Roberto Almeida sentiu medo. Medo não de perder contratos, nem de falência. Medo de perder o pouco que ainda o mantinha de pé. A lembrança de Arthur. A manhã chegou pesada, como se a noite tivesse roubado todas as forças de Caio. O céu ainda estava nublado. Gotas escorriam pelas marquises e o cheiro de terra molhada se espalhava pelas ruas. Mas, para ele e Ana, não havia frescor nenhum naquele amanhecer. O menino caminhava devagar, puxando a irmã pela mão. Ana mal conseguia manter o passo. Seus olhos semicerrados denunciavam o cansaço, e o corpo febril parecia pender para frente a cada 2 passos. A mala de couro, cada vez mais pesada, batia contra a perna de Caio, como se quisesse lembrá-lo a cada instante da missão impossível que carregava. O contraste da cena se acentuava quando a cada esquina erguiam-se torres de vidro e aço. Os prédios reluziam sob a luz tímida do sol, símbolos de riqueza que pareciam feitos para outro planeta. Carros importados paravam nas entradas, motoristas uniformizados abriam portas, moradores apressados entravam com passos firmes, olhando sempre para frente. Ninguém via Caio e Ana, ou se viam, preferiam fingir que não. "Vai dar certo, maninha", murmurava Caio, tentando dar coragem a ela e a si mesmo. "A gente só precisa achar a pessoa certa." Respirou fundo e escolheu o primeiro edifício. Era um arranha-céu imponente, com um saguão que refletia luz em cada canto. As portas de vidro se abriram automaticamente quando ele se aproximou. Por um momento, sentiu que havia conseguido entrar em outro mundo, mas a sensação durou apenas segundos. "Ei, garoto!" A voz da recepcionista cortou o ar. Ela usava um uniforme azul impecável, os cabelos presos num coque. "Não pode entrar aqui." Caio parou, segurando a mala contra o corpo. "Eu preciso entregar isso. É importante." Ela ergueu uma sobrancelha.
o olhar frio. Entregar o quê? Para quem? É de um homem, Roberto Almeida. Eu preciso falar com ele. A recepcionista soltou uma risada curta, quase de deboche. Você? Falar com o Dr. Roberto? Ela balançou a cabeça. Garoto, não inventa. Chamou o segurança com um gesto rápido. Um homem alto, de ombros largos, aproximou-se. Olhou Caio de cima a baixo, o olhar duro. Vamos, fora daqui. Mas eu só quero devolver, não é meu. Tentou argumentar, mas o empurrão veio antes da resposta. A porta de vidro se fechou às suas costas. Caio ficou parado na calçada por alguns segundos, a mala ainda nos braços, o coração disparado. Sentiu o olhar de duas mulheres elegantes que passavam. Elas cochicharam entre si, franzindo o nariz. A vergonha queimava, mas desistir não era opção. Forçou os passos e entrou em outro edifício, a 2 quadras dali. O hall tinha lustres de cristal e vasos enormes com flores frescas. Um porteiro de uniforme impecável veio em sua direção antes mesmo que Caio dissesse qualquer coisa. Aqui não é lugar para você, vai embora. Mas vai embora, eu disse. O homem bateu a porta de vidro, deixando-o do lado de fora como se fosse lixo. Ana tossiu, apoiando-se no braço do irmão. Caio, eu tô cansada. Ele a abraçou de leve, tentando transmitir segurança. Só mais um pouco, Ana. A gente precisa achar esse homem. Mas por dentro, Caio sentia a dúvida crescer. E se ninguém acreditasse nele? E se nunca conseguisse encontrar Roberto Almeida? A cada negativa, parecia que a cidade inteira se erguia contra ele. No 3º prédio, as portas automáticas se abriram e um morador saía apressado. Caio aproveitou a brecha para entrar com Ana. O saguão era menor, mas ainda elegante. O porteiro, um homem de meia idade com o rosto cansado, ergueu-se da cadeira. O uniforme já não era tão impecável e os sapatos mostravam sinais de desgaste. O olhar dele, no entanto, era firme. Ei, garoto, o que pensa que está fazendo aqui? Caio segurou a mala com força. Por favor, eu não vim pedir nada. Eu só quero entregar isso. O porteiro estreitou os olhos. Entregar o quê? Essa mala, ela não é minha. É de um homem chamado Roberto Almeida. Eu só quero devolver. O homem riu com incredulidade, coçando a barba por fazer. Tá de brincadeira, né? Balançou a cabeça. Você acha que eu vou acreditar que um garoto de rua achou uma mala dessas e veio devolver? Eu tô dizendo a verdade. Caio insistiu, quase gritando. Ana olhava para o porteiro com os olhos febris, respirando com dificuldade. O homem hesitou por um instante. O tom duro ainda estava lá, mas a imagem das 2 crianças juntos parecia mexer com ele. E o que tem dentro dessa mala, então? Caio abriu devagar, revelando alguns papéis. Tirou um cartão e estendeu. Tá vendo? Tá escrito. Roberto Almeida. O porteiro pegou o cartão e leu. O nome não era desconhecido. Trabalhava há anos naquele prédio e já tinha ouvido falar de Roberto. Gente poderosa, difícil de se aproximar. Olhou novamente para Caio. A mala, a menina doente, os olhos desesperados. Tudo nele gritava sinceridade, mas a desconfiança ainda o puxava. Ele conhecia bem histórias de enganação nas ruas. Era fácil cair em truques. Escuta aqui, garoto, falou, num tom mais baixo. Se você estiver mentindo, isso vai dar problema para você. Eu não tô mentindo. Caio apertou os punhos. Eu só quero devolver. O porteiro ficou em silêncio por longos segundos. Respirou fundo, coçou a cabeça e finalmente suspirou. Tá bom, vou arriscar. Vou te ajudar a falar com ele. Caio sentiu um peso sair dos ombros. Apertou a mão da irmã como se dissesse: estamos perto, Ana. Muito perto. O elevador subia devagar, rangendo levemente a cada andar. Caio apertava a alça da mala contra o peito, como se ela fosse a única coisa que o mantinha firme. Ana encostava a cabeça em seu ombro, os olhos semicerrados, febril, mas ainda acordada o suficiente para perceber que estavam em um lugar diferente de tudo o que já tinham visto.
As paredes espelhadas refletiam suas figuras frágeis, molhadas, maltrapilhas. Um contraste cruel diante do brilho metálico e do carpete impecável. O porteiro, sério e calado, não olhava para eles, mas a tensão em seu corpo denunciava que não estava confortável. Era como se levasse uma bomba prestes a explodir. O coração de Caio batia acelerado. Ele nunca havia estado em um prédio tão alto. Cada metro que o elevador subia parecia empurrá-lo para fora de sua realidade, como se estivesse atravessando fronteiras invisíveis. Quando as portas se abriram, o corredor se revelou silencioso e imaculado. Luzes embutidas no teto refletiam no piso encerado. Quadros discretos, caros, decoravam as paredes. O ar tinha cheiro de madeira polida e perfume caro, nada da poeira e do mofo dos becos. O porteiro caminhou até a última porta. Bateu 2 vezes, firme. O som ecoou pelo corredor vazio. Segundos depois, passos se aproximaram. A maçaneta girou e a porta pesada de madeira se abriu. Roberto Almeida surgiu. O empresário estava com a mesma roupa da noite anterior. Camisa social amassada, sem gravata, os cabelos desgrenhados, os olhos fundos como se não tivesse dormido 1 minuto sequer. Ao ver o porteiro, franziu o senho. Ao notar as 2 crianças atrás dele, a expressão endureceu. "O que é isso?" perguntou a voz grave e irritada. O porteiro pigarreou, tentando manter a calma. "Senhor Roberto, este menino disse que encontrou uma mala e que pertence ao senhor." Por um instante, o rosto de Roberto mudou. Os olhos, cansados, brilharam com uma centelha de surpresa. "Uma mala?" Foi então que seus olhos se fixaram naquilo que Caio segurava com tanta força. O couro preto, as marcas nas bordas, o fecho metálico. Reconheceria em qualquer lugar. Roberto deu 2 passos à frente, quase arrancando a mala das mãos do garoto. "Onde você conseguiu isso?" exigiu a voz mais dura que antes. Caio recuou instintivamente, assustado. "Eu achei na rua." "Achou?" Roberto riu sem humor, um som seco, incrédulo. "É assim que chama? Você roubou isso, não foi?" "Não." Caio ergueu os olhos, desesperado. "Eu não roubei nada. Eu só encontrei e guardei. Eu queria devolver." Roberto estreitou o olhar. Estava acostumado a desculpas, a mentiras disfarçadas de boas intenções. Um garoto de rua, trazendo a mala até sua porta, era mais fácil de acreditar como ladrão do que como herói. Ana, encolhida no sofá onde o porteiro a fizera sentar, tossiu baixinho. Seus olhos febris acompanharam cada movimento do irmão. "É verdade", murmurou Caio, com a voz embargada. "Tá tudo aí dentro. Eu não mexi em nada." O porteiro observava em silêncio, dividido. Olhava para Caio e via sinceridade, mas também sabia que Roberto tinha todo o direito de desconfiar. Roberto colocou a mala sobre a mesa de centro. Seus dedos tremiam levemente ao girar os fechos metálicos. O som do clique pareceu ecoar pela sala silenciosa. Quando a tampa se abriu, o ar pareceu desaparecer. Os maços de dinheiro estavam organizados, intactos, os documentos ali em ordem. Mas nada disso importava. Roberto mergulhou as mãos rapidamente até o fundo, revirando pastas, até encontrar o que procurava. A fotografia. Por um instante, suas mãos pararam no ar, como se não tivesse coragem de tocar. Quando finalmente a pegou, o coração disparou. Arthur. O menino sorria na imagem, congelado no tempo. O cabelo bagunçado, os olhos cheios de vida, a inocência radiante. Roberto sentiu o corpo inteiro paralisar. As pernas fraquejaram, mas ele não caiu. Apenas ficou imóvel, olhando para a foto como se tivesse acabado de reencontrar algo mais valioso que todo o ouro do mundo. O porteiro o observava intrigado. Caio, em silêncio, não sabia se devia ficar ou correr. Ana respirava devagar, sem entender a cena. Roberto levou a foto ao peito, fechando os olhos com força. O nó na garganta o impediu de falar.
E naquele instante, o milionário e o menino de rua estavam conectados por algo que nenhum dos dois ainda entendia completamente. Uma mala que guardava muito mais do que dinheiro. A sala permanecia em silêncio, quebrado apenas pela respiração irregular de Ana. Roberto ainda segurava a foto de Arthur contra o peito. O coração batia rápido, como se tivesse acabado de viver um reencontro impossível. Mas pouco a pouco, seus olhos foram se afastando da fotografia e pousaram sobre os dois estranhos que estavam em sua sala. Caio estava ajoelhado diante da irmã, ajeitando a coberta fina que trazia com eles desde a rua. Suas mãos pequenas passavam suavemente pela testa de Ana, tentando acalmá-la. Murmurava palavras baixas, uma espécie de canto improvisado que misturava carinho e desespero. Roberto observava em silêncio. Aquela imagem o atingia com força. Não era apenas a fragilidade da menina febril, mas o modo como o garoto cuidava dela. Havia ternura, havia entrega, havia uma coragem silenciosa. Por um instante, foi como olhar para um espelho antigo. Lembrou-se de Arthur ainda criança, em uma noite de febre. Recordou-se de sentar-se à beira da cama, colocar a mão na testa do filho e prometer que tudo passaria. A mesma sensação de vulnerabilidade, a mesma mistura de medo e esperança. Fechou os olhos por um instante. Era insuportável perceber como aquele menino desconhecido carregava gestos que ele mesmo já tivera, mas que deixara se perder com o tempo. Quando voltou a olhar, percebeu que Caio segurava a mão da irmã com força, como se temesse que ela o abandonasse a qualquer momento. Um nó apertou a garganta de Roberto. Há quanto tempo ela está assim? Perguntou, sem conseguir disfarçar a preocupação. Caio levantou os olhos, desconfiado. Desde ontem à noite. Ela não melhorou. Roberto respirou fundo. A decisão formava-se dentro dele como um impulso inevitável. Ela precisa de um hospital. Agora! Caio piscou, surpreso. Hospital? Mas a gente não tem como... Não importa. Roberto ergueu a voz, firme. Eu vou levá-la. O porteiro, que até então se mantivera calado, pareceu soltar o ar preso nos pulmões. Roberto fechou a mala, guardou a foto no bolso do paletó e, sem esperar mais nada, disse apenas: venham comigo. O carro de luxo deslizava pelas ruas molhadas. A cidade amanhecia devagar, mas para os três a noite ainda não havia acabado. Roberto dirigia com o rosto sério, concentrado. O volante parecia uma extensão de suas mãos. No banco de trás, Caio segurava Ana no colo, falando com ela o tempo todo. Aguenta firme, Ana. Já estamos chegando. Roberto olhava pelo retrovisor de tempos em tempos. Via os olhos assustados do garoto, mas também a força com que tentava manter a irmã consciente. E sempre que via aquele gesto de proteção, a lembrança voltava. Arthur dormindo no banco de trás, depois de um passeio, o reflexo da inocência em seu rosto. Engoliu em seco, pisando mais fundo no acelerador. Mais um pouco, murmurou, como se dissesse para si mesmo e para eles ao mesmo tempo. As portas automáticas do hospital se abriram assim que entraram. O ambiente era amplo, iluminado, com cheiro de limpeza. Pessoas iam e vinham em silêncio controlado. Roberto desceu primeiro e pegou Ana nos braços. A menina parecia leve demais, como se fosse feita apenas de febre e fragilidade. Caio correu ao lado, quase tropeçando, o coração disparado. Preciso de atendimento imediato, Roberto disse alto, sua voz firme enchendo o espaço. Enfermeiros correram em sua direção, pegaram Ana e a colocaram numa maca. Caio tentou segui-los, mas foi contido. Eu sou o irmão dela, protestou, em pânico. Eu não posso deixar ela sozinha. Roberto se abaixou diante dele, colocando uma mão firme em seu ombro. Eles vão cuidar dela. Confia. Caio respirava rápido, mas algo no olhar do homem o fez parar. Não havia frieza naquele instante. Havia autoridade, sim, mas também segurança. O tempo parecia não passar.
Caio andava em círculos no corredor, as mãos nervosas, o peito apertado. O menino não estava acostumado a esperar alguém ser cuidado por médicos. Normalmente, eram eles por conta própria, com improvisos. Agora, tudo dependia de estranhos. Roberto, sentado em uma das cadeiras de couro do hospital, observava o menino. Cada passo, cada gesto ansioso lembrava-lhe a si mesmo. Era como se o destino o obrigasse a confrontar sua própria humanidade perdida. As lembranças voltavam sem pedir licença. Arthur correndo pela sala pedindo para brincar. Arthur dormindo no sofá com a televisão ligada. Arthur segurando sua mão com força em um dia de dor. Fechou os olhos e respirou fundo. A porta da sala se abriu. Uma médica de jaleco branco surgiu, o rosto calmo. Ela teve uma crise de febre forte, mas chegou a tempo. Está estabilizada e ficará em observação. As pernas de Caio quase cederam. Então, ela vai ficar bem? Vai sim, a médica sorriu. Precisa descansar e ser acompanhada, mas está fora de perigo. Caio levou as mãos ao rosto, emocionado. Respirou fundo, lágrimas escorrendo sem que pudesse controlar. Roberto fechou os olhos e sentiu, pela primeira vez em anos, uma onda de paz atravessá-lo. Mais tarde, já no quarto iluminado, Ana dormia tranquila em uma cama hospitalar. Caio estava ao lado dela, sentado na cadeira, segurando sua mão como se fosse um elo impossível de romper. Roberto ficou em pé, em silêncio, observando. E naquele instante, soube que havia tomado a decisão certa. O quarto do hospital era amplo, limpo demais, tão bem iluminado que Caio quase sentia os olhos arderem. O cheiro de antisséptico impregnava o ar. As paredes brancas, os lençóis bem passados e a máquina ao lado da cama compunham um cenário que parecia saído de outro mundo. Para ele, tudo aquilo era estranho, quase ameaçador. Ana dormia tranquila na cama, finalmente livre da febre, e ainda assim Caio não conseguia descansar. Estava sentado em uma cadeira ao lado dela, com a mão pequena da irmã apertada entre as suas, como se tivesse medo de que, se soltasse por um instante, algo ruim acontecesse. Do outro lado do quarto, Roberto Almeida observava em silêncio. Estava de pé, encostado perto da janela com os braços cruzados. Seus olhos passavam do garoto para a cidade lá fora, tentando organizar o turbilhão de pensamentos que o consumia. A mala havia sido devolvida intacta. Os documentos, o dinheiro, a fotografia, nada faltava. Isso, por si só, já era algo que mexia com ele. Mas sua mente treinada nos negócios não sabia aceitar algo tão simples. Porque um menino de rua devolveria uma fortuna? Por bondade? Por honestidade pura? Roberto não acreditava mais em altruísmo. No seu mundo, ninguém fazia nada sem querer algo em troca. Será que Caio estava apenas encenando, usando a doença da irmã para despertar pena? Seria essa a estratégia para ganhar sua confiança e depois pedir dinheiro, favores ou algo mais? Roberto respirou fundo. A foto de Arthur no bolso parecia queimar contra o peito, lembrando-lhe que, de algum modo, aquele garoto tinha preservado a única coisa que realmente importava. Mas a dúvida permanecia como uma sombra. Enquanto isso, Caio sentia o peso do lugar sobre si. Cada detalhe o lembrava de que não pertencia àquele espaço. O silêncio controlado dos corredores, o brilho dos equipamentos, o cheiro limpo. Tudo gritava que ele era um intruso. Quando foi buscar um copo de água para Ana, encontrou duas enfermeiras cochichando perto do balcão. "De onde será que saiu esse garoto?" murmurou uma. "Com essa mala e essa roupa, deve estar metido em confusão." "Pois é. E o homem que trouxe com ele?" respondeu a outra, olhando discretamente em direção a Roberto, que conversava com um médico. "Aposto que nem sabe com quem está lidando." Caio abaixou a cabeça, apertando o copo nas mãos. Fingiu que não ouvia, mas cada palavra doía. Quando tentou voltar ao quarto, um segurança postado na entrada o parou. "Ei, garoto! Visitantes só acompanhados." Eu sou o irmão dela." Apontou para dentro nervoso.
O segurança o olhou de cima a baixo, desconfiado, mas antes que dissesse algo, uma enfermeira interveio. Deixa, ele está com a paciente. Mesmo assim, o olhar duro do homem o acompanhou até a porta, como um lembrete. Você não pertence aqui. De volta ao quarto, Caio se sentou de novo ao lado da irmã. Olhou para Roberto, que não disse nada. Apenas continuou de pé, distante, como se analisasse cada gesto seu. Era sufocante. O silêncio se estendeu, pesado. Caio passava os dedos devagar pelos cabelos de Ana, tentando disfarçar a angústia. Sentia que, mesmo ali, onde sua irmã havia acabado de ser salva, o mundo ainda encontrava uma maneira de empurrá-lo para baixo. Roberto, por sua vez, não conseguia deixar de observar. O menino parecia sincero. Seus olhos denunciavam medo, mas também responsabilidade. Era claro que cuidava da irmã com dedicação verdadeira. Ainda assim, a desconfiança não se dissipava. E se tudo isso for apenas sorte, pensava. E se amanhã ele se revelar apenas mais um aproveitador? O conflito interno corroía. Parte de si queria acreditar na honestidade de Caio. Outra parte, endurecida por anos de traições e interesses ocultos, recusava-se a baixar a guarda. No fundo, porém, o que mais o incomodava era a semelhança. A forma como o menino segurava a mão da irmã lembrava em demasia como ele segurava a de Arthur nos dias difíceis. Esse eco de ternura o abalava mais do que gostaria de admitir. O tempo se arrastou. Caio, exausto, encostou a cabeça na beira da cama sem soltar a mão de Ana. Roberto continuava imóvel, como uma estátua, perdido entre desconfiança e lembranças. Do lado de fora, o hospital seguia em seu ritmo impecável, mas dentro daquele quarto havia uma batalha silenciosa, a de um menino lutando contra o preconceito de um mundo inteiro, e a de um homem rico tentando decidir se ousava ou não confiar outra vez. O quarto do hospital estava mergulhado em uma calma enganosa. O bip suave das máquinas preenchia o silêncio, quase como uma batida de coração artificial. Ana dormia tranquila, a respiração mais leve, o rosto menos febril. Caio, exausto, permanecia sentado ao lado da cama, com a mãozinha dela presa entre as suas. Seus olhos piscavam pesados, mas ele se recusava a adormecer. Do outro lado, na poltrona junto à janela, Roberto permanecia acordado. Não conseguia se desligar. O corpo pedia descanso, mas a mente vagava, como se a presença daquele menino tivesse aberto uma porta que ele passara anos tentando manter trancada. A princípio, fixou o olhar na rua iluminada pelas luzes da cidade. Carros passavam, buzinas ao longe, um ritmo comum, mas a cada vez que desviava os olhos de volta para dentro do quarto, via Caio ajeitando a coberta de Ana, murmurando algo baixinho, acariciando seus cabelos para que ela dormisse melhor. O coração de Roberto se apertava. Aquilo era mais do que um gesto de cuidado, era amor puro. E isso o atingia de uma forma cruel, porque de repente a cena se confundia com outra. Ele piscou e já não estava mais no hospital. Estava no jardim da casa de campo anos atrás. Arthur corria descalço na grama, os pés pequenos marcando o chão úmido, enquanto gritava: "Mais rápido, papai! Você não me pega!" Roberto se lembrava da sensação de persegui-lo, fingindo correr mais devagar só para ouvir aquelas risadas. Quando finalmente o alcançava, erguia-o nos ombros, e o menino ria alto, com a inocência de quem acreditava que o mundo era apenas alegria. A lembrança mudou. Agora estavam na sala, Arthur sentado no chão, cercado de brinquedos. Ele olhou para cima com aquele sorriso torto e mostrou um desenho colorido. 3 figuras de mãos dadas, rabiscadas em traços infantis. "É a gente, papai. Eu, você e a mamãe." Roberto fechou os olhos por um instante. Queria expulsar aquela memória, mas ela se agarrava nele como um peso doce e doloroso. Outra lembrança veio, ainda mais forte, o aniversário de 7 anos. A mesa decorada, o bolo de chocolate, os amigos da escola correndo pelo quintal.
Arthur correndo até ele, abraçando suas pernas com força, dizendo: "Esse foi o melhor dia da minha vida." O nó na garganta apertou, e então, inevitavelmente, veio a lembrança mais cruel. O hospital, o corredor frio, as paredes brancas tão parecidas com as daquele onde estava agora. Ele e a esposa lado a lado, de mãos dadas, esperando uma notícia que já pressentiam. O médico que entrou sério, sem conseguir encarar diretamente. A frase curta que quebrou o mundo. Não havia mais nada a fazer. Roberto se lembrava de ficar parado, como se tivesse congelado. O choro da esposa ecoava ao seu lado, mas ele não conseguia abraçá-la. Sentia apenas um vazio enorme, como se alguém tivesse arrancado um pedaço dele. Desde aquele dia, nunca mais fora o mesmo. O casamento se dissolveu em silêncio. O trabalho se tornou seu único refúgio. E a frieza, sua única defesa. Mas agora, diante de Caio e Ana, aquela muralha estava se desfazendo. Ele olhava para o menino, tão magro, tão jovem, mas cheio de coragem para proteger a irmã. E era impossível não enxergar Arthur nos gestos. Não era semelhança física. Era algo maior, algo invisível. A forma de segurar a mão dela, a maneira como murmurava palavras para acalmá-la, o jeito como permanecia acordado mesmo exausto, só para garantir que ela não estaria sozinha. Era como ver a essência do filho refletida em um estranho. Roberto levou a mão ao rosto, pressionando os olhos. O peito ardia. "Não é Arthur", repetia em silêncio. "Não pode ser." Mas a cada vez que olhava para Caio, as memórias voltavam. Ele via o filho que perdera, via a criança que amara acima de tudo e que o destino lhe arrancara sem piedade. As lágrimas vieram silenciosas, molhando suas mãos. Não lembrava a última vez que havia chorado. Talvez no próprio enterro de Arthur. Talvez nem naquela ocasião tivesse conseguido. Passara anos guardando tudo, reprimindo, fingindo que já não doía. Mas agora doía. A dor atravessava os muros que havia construído, forçando-o a encarar a ferida que nunca cicatrizara. Olhando para Caio, entendeu algo que não queria aceitar. Não podia fugir para sempre dos fantasmas de seu passado. Eles estavam ali, diante dele, materializados em um menino de rua que não tinha nada, exceto uma coragem e um amor tão grandes que lembravam o de seu filho. E naquela madrugada, Roberto Almeida percebeu que, pela primeira vez em anos, talvez não estivesse tão sozinho quanto acreditava. O hospital amanhecia com um movimento nos corredores, enfermeiros apressados, passos ecoando de um lado a outro. No quarto, Ana já estava melhor, respirava tranquila, corando um pouco mais a cada hora. Caio continuava ao lado dela, mas pela primeira vez em dias, seus ombros estavam menos tensos. Roberto observava. Estava de pé, próximo à janela, como sempre fazia, mas agora havia algo diferente em seu semblante. O silêncio não era apenas de distanciamento, era de decisão. Não iria deixá-los voltar para as ruas. Não depois de ver Ana à beira de perder a vida. Não depois de testemunhar a coragem de Caio. Algo dentro dele dizia que não podia simplesmente agradecer e se despedir. Era como se o destino tivesse colocado aquelas duas crianças diante dele por um motivo. Quando a médica confirmou que Ana poderia ter alta em breve, desde que continuasse em repouso e com os devidos cuidados, Roberto não pensou duas vezes. Olhou para Caio e com a voz firme disse: "Vocês não vão voltar para a rua." Caio ergueu os olhos confuso. "O quê? Vocês vão ficar comigo?" Roberto deixou a frase cair no ar, sem rodeios. Caio apertou a mão da irmã, sem saber como responder. O coração disparou. Parte de si queria acreditar que aquilo era uma chance real, mas outra parte gritava para desconfiar. O mundo nunca havia lhe dado nada de graça. Ainda assim, não respondeu. Apenas baixou o olhar, enquanto Ana sorria, sem entender completamente, mas feliz por ouvir aquelas palavras. Quando deixaram o hospital, a cena parecia surreal para Caio.
Do lado de fora, um carro preto de luxo os esperava. O motorista abriu a porta traseira com respeito, como se fosse natural que eles entrassem ali. Caio hesitou, puxando Ana pela mão. Sentia que estavam invadindo um lugar que não lhes pertencia. Vamos. Roberto fez um gesto, já acomodado no banco da frente. Ana entrou primeiro, encantada com o interior espaçoso e confortável. Passou a mão pelos bancos de couro como se fosse um brinquedo novo. Caio entrou logo atrás, mas permaneceu rígido, os olhos fixos na janela, evitando encarar diretamente Roberto. O carro deslizou pelas ruas, atravessando bairros cada vez mais luxuosos. Caio olhava tudo em silêncio. Fachadas de vidro, praças limpas, vitrines brilhantes. Nada daquilo parecia fazer parte de sua vida. Ele se sentia pequeno. Antes de ir para casa, Roberto pediu ao motorista que parasse em uma loja de roupas. O local era sofisticado. Manequins com roupas elegantes ocupavam a vitrine. Ao entrarem, os olhares foram imediatos. Vendedoras discretas se entreolharam ao ver Caio e Ana, ainda com roupas gastas. Caio sentiu o rosto arder. Queria desaparecer. Roberto, no entanto, não se importou. Eles vão experimentar algumas peças, disse, como quem estava acostumado a dar ordens. Ana ficou fascinada. Tocava os tecidos, sorria diante dos vestidos coloridos. Caio, por outro lado, permanecia desconfortável. Quando a vendedora trouxe camisas novas, ele recusou. Não precisa. Precisa sim, Roberto respondeu com firmeza. Agora você tem escolha. Foi só quando viu a irmã vestida com um vestido simples, mas limpo e bonito, que Caio aceitou experimentar também. No espelho, quase não se reconheceu. A roupa nova parecia um disfarce, como se escondesse quem ele realmente era. Saiu da loja carregando sacolas, ainda atordoado. A mansão de Roberto ficava em um dos bairros mais nobres da cidade. O portão automático se abriu, revelando um jardim bem cuidado, árvores iluminadas por refletores discretos. A casa, ampla de linhas modernas, parecia maior do que qualquer escola que Caio já conhecera. Ana arregalou os olhos, encantada. Caio, olha isso! Ele permaneceu em silêncio. Dentro, o contraste era ainda maior. Pisos brilhantes, móveis caros, quadros emoldurados. O cheiro de cera e flores frescas preenchia o ar. Roberto os conduziu até um quarto preparado às pressas por uma funcionária. 2 camas arrumadas, cobertas macias, travesseiros fofos. Para Ana, era como um sonho. Ela correu, pulou na cama e riu de felicidade. Caio, porém, não relaxou. Ficou de pé, imóvel, olhando para tudo como quem espera ser expulso a qualquer instante. Esse será o quarto de vocês, disse Roberto, simplesmente. Ana sorriu, mas Caio apenas assentiu em silêncio. Na hora do jantar, a mesa estava posta com pratos quentes, algo que Caio não via há muito tempo. Ana comeu com entusiasmo, mas o irmão mal tocava na comida. Sentia-se deslocado. Cada garfada parecia pesar. Não gosta? Roberto perguntou, observando. Não é isso, Caio murmurou. Só não estou acostumado. Roberto não insistiu, apenas o observou em silêncio. No fundo, compreendia. Não seria de um dia para o outro que um menino de rua confiaria em um milionário que apareceu de repente em sua vida. Naquela noite, depois que Ana adormeceu na cama macia, Caio permaneceu acordado. Deitou-se, mas não conseguia dormir. Olhava o teto, o coração acelerado. Parte dele queria acreditar que estavam salvos, que tinham encontrado alguém disposto a cuidar deles. Mas outra parte dizia que aquilo podia acabar a qualquer momento, que poderiam ser expulsos, rejeitados, abandonados de novo. Virou-se para o lado, observando Ana dormir em paz. Suspirou e, em silêncio, prometeu a si mesmo, não importa onde estivessem, não importava o que acontecesse, nunca deixaria de cuidar dela. O sol surgia tímido naquela manhã, filtrando-se pelas cortinas largas do quarto, que agora Caio e Ana dividiam.
O ar estava mais leve, quase perfumado pelo café que vinha da cozinha. Ana ainda dormia. Os exames médicos recentes exigiam que ela descansasse bastante. Roberto havia contratado enfermeiras para acompanhá-la e marcar consultas, garantindo que nada faltasse. Caio, no entanto, não tinha descanso à vista. Sobre a cadeira, um uniforme novo estava dobrado. Uma mochila recente, ainda com cheiro de papel novo, repousava ao lado. Era estranho. Durante anos, sua vida coubera em um saco de roupas improvisado. Agora, de repente, havia cadernos, lápis, livros e um destino: a escola. Ele se levantou devagar, vestiu a roupa nova e olhou-se no espelho. O reflexo não lhe parecia verdadeiro. Parecia alguém fantasiado, interpretando o papel de um aluno. Apertou a alça da mochila, o coração acelerado. Na sala, Roberto o esperava. Não sorriu, mas havia firmeza no olhar. Está pronto? Caio assentiu, sem falar. Ana, sonolenta, levantou a cabeça e sorriu fraco. Vai lá, Caio, estuda por mim também. Ele sorriu de volta, com um nó na garganta. Pegou um pedaço de pão na mesa, sem apetite, e seguiu com o motorista até o carro. A cidade parecia diferente vista daquela forma. O carro elegante o levava até um colégio que mais parecia um palácio. Portões altos, pátio amplo, crianças rindo, mochilas coloridas. Tudo tão distante da realidade que conhecia. Quando desceu, sentiu imediatamente os olhares. Alguns alunos pararam, cochicharam entre si. O uniforme estava impecável, mas o jeito tímido, o cabelo mal ajeitado, os sapatos ainda um pouco folgados, denunciavam que ele não era dali. No portão, uma funcionária o recebeu com um sorriso protocolar. Você deve ser o novo aluno. Seja bem-vindo, Caio. Sua voz era gentil, mas os olhos o examinavam com curiosidade. Ele apenas assentiu, seguindo-a até a sala. A porta se abriu. O barulho das conversas cessou por um instante. Todos os olhares se voltaram para ele. Classe, este é Caio, anunciou a professora. Ele vai estudar com vocês a partir de hoje. Alguns meninos riram discretamente. Uma garota cochichou algo no ouvido da amiga, que sorriu em deboche. Caio sentiu o rosto queimar. Sentou-se no fundo da sala, tentando se encolher. A professora retomou a aula, mas ele não conseguia se concentrar. Sentia as costas arderem sob os olhares curiosos e julgadores. No intervalo, a situação piorou. Enquanto comia um sanduíche simples que trouxera, 3 garotos se aproximaram. E aí, novato? De onde você veio? Perguntou um, com um sorriso cínico. Caio hesitou. Eu morei na rua. O silêncio durou 1 segundo. Depois, risadas. Sério? Então quer dizer que agora qualquer um pode estudar aqui? Deve feder a esgoto. Zombou outro, tapando o nariz de propósito. Caio fechou a mão ao redor do sanduíche sem reação. A raiva queimava, mas o medo era maior. Não queria confusão. Mais tarde, já na sala, encontrou um bilhete sobre sua mesa. Mendigo de uniforme. Respirou fundo, guardou o papel e manteve os olhos fixos no caderno. Aquele dia parecia interminável. Cada risada, cada cochicho, cada olhar era um lembrete de que ele não fazia parte daquele mundo. O desejo de desistir crescia, largar tudo, voltar para a rua onde ao menos ninguém fingia que ele era aceito. Mas, ao chegar em casa, encontrou Ana sorrindo no sofá, com um caderno no colo. Ela desenhava como sempre fazia e levantou o rabisco para ele. Fiz você de uniforme, Caio. Tá igualzinho. Ele olhou para o desenho simples, os olhos marejados. A lembrança da mãe veio à mente, suas palavras sobre nunca desistir, sobre lutar mesmo quando o mundo parecia contra. Caio respirou fundo. Naquela noite, deitado na cama confortável, decidiu: não importa quantos risos ou bilhetes viessem, não desistiria. Se não fosse por ele, seria por Ana, pela promessa de dar a ela uma vida diferente. E com esse pensamento, fechou os olhos,
pronto para enfrentar o que viesse. Os dias que se seguiram à alta de Ana foram diferentes de tudo que Caio já havia experimentado. Ele acordava em um quarto limpo, com lençóis brancos e cheirosos, o sol entrando pelas cortinas elegantes e não com o frio da rua cortando a pele. Ao invés de disputar restos de comida, tinha pão quente e leite na mesa. Ana, ainda em recuperação, era acompanhada por enfermeiras, indo a consultas, recebendo remédios e cuidados que ele jamais imaginou ver de perto. Mas apesar de tudo isso, Caio não se sentia completamente à vontade. A cada detalhe, o piso polido, os talheres de prata, o silêncio respeitoso dos funcionários, tinha a sensação de que estava pisando em terreno proibido. Era como se a qualquer momento alguém fosse surgir e dizer: acabou, volta para o lugar de onde veio. Na escola, o desconforto era ainda maior. Não bastava enfrentar o preconceito dos colegas e os cochichos que o seguiam nos corredores. Era a própria sensação de deslocamento, como se usasse uma máscara. Uniforme limpo, caderno novo, mochila bonita. Por fora parecia igual aos outros, mas por dentro sentia-se uma fraude. À noite, deitado na cama macia ao lado da irmã, pensava na rua. Pensava nos semáforos, nos carros que passavam rápido, nos amigos com quem dividira restos de pão, nos becos que lhe serviram de abrigo. A vida dura sim, mas uma vida que conhecia. E isso lhe doía, a estranha saudade de algo que o machucara, mas que também era parte de quem ele era. Foi essa confusão que o levou a pedir certo dia para caminhar sozinho. O motorista do carro de Roberto estranhou o pedido. O Dr. Almeida disse para eu levar direto para casa. Caio insistiu. É rapidinho, eu volto logo. O homem hesitou, mas acabou cedendo. Deixou-o numa esquina movimentada do centro e Caio seguiu a pé. A cada passo, reconhecia o território. As lojas populares, os vendedores ambulantes oferecendo bugigangas, o cheiro de pastel misturado à fumaça dos ônibus. Era como voltar ao ar que sempre respirou. E foi ali, perto de um muro pichado, que os viu. 3 garotos encostados, rindo alto, com ares de quem observava tudo e nada ao mesmo tempo. Eram conhecidos de longa data. Tinham passado noites juntos embaixo de viadutos, revezado pedaços de pão seco, dividido histórias mal contadas só para se distrair do frio. O primeiro a reconhecê-lo arregalou os olhos. Não acredito, é o Caio. Os outros 2 riram. Olha só, o sumido, disse o mais velho. Tá de uniforme novo, hein? Quem diria? Caio sorriu sem jeito, como quem reencontra a família depois de muito tempo. E aí... Quanto tempo? Mas a recepção não foi como esperava. O segundo garoto estreitou os olhos, cruzando os braços. Sumiu bonito, né? A gente aqui se virando e você, pelo jeito, tá de vida nova. O terceiro cuspiu no chão, encarando-o com desprezo. Virou playboy agora? Esqueceu quem dividia comida com você? O coração de Caio acelerou. Não é isso. Eu só... Só o quê? O mais velho interrompeu. Se vendeu para os ricos? Tá com eles agora? A palavra caiu pesada. Traidor. Caio engoliu seco. Não sabia como responder. Queria explicar tudo. A mala, Roberto, a febre de Ana, o hospital, a escola, mas sabia que para eles nada disso soaria como justificativa. Viam apenas o uniforme limpo, o jeito diferente, o silêncio constrangido. Eu não esqueci de vocês, murmurou a voz fraca. As risadas foram ainda mais cruéis. Não esqueceu? Então por que não está mais aqui? Os olhos de Caio se encheram, mas ele não chorou. Ficou parado, sentindo-se esmagado. Era como se o chão que conhecia já não o aceitasse e o novo mundo ainda não o tivesse recebido. Os garotos se afastaram jogando olhares de desprezo. Boa sorte na sua vida de doutorzinho. Mas pra gente, você já era. Caio ficou sozinho no beco. O mesmo beco onde tantas vezes dormira, onde rira com eles, onde sofrera junto. Agora, em pé ali, não sentia pertencimento.
Aquilo também já não era seu lugar. Começou a andar de volta, arrastando os pés. Cada passo pesava como chumbo. De um lado, havia a chance de estudar, de dar a Ana uma vida diferente. De outro, a lembrança dos amigos, do mundo que o formara. Não queria ser traidor, mas também não podia ignorar a oportunidade que tinha nas mãos. A confusão era tanta que mal percebeu quando chegou à mansão. Ana correu até ele, mostrando um desenho colorido, sorridente. "Olha, Caio, desenhei a gente outra vez." Ele sorriu, tentando esconder o turbilhão que carregava. Abraçou a irmã, mas por dentro estava dividido. E naquela noite, deitado na cama macia que ainda não parecia sua, encarou o teto. Não sabia mais quem era, nem de que lado estava, nem se havia lado algum que o aceitasse. O conflito crescia, silencioso como uma sombra dentro dele. A noite caía lentamente sobre a mansão e o silêncio era interrompido apenas pelo som distante do vento batendo nas árvores do jardim. Lá dentro, tudo estava organizado, calmo, quase perfeito. Mas aquela calma não refletia o que se passava no coração dos três que agora dividiam o mesmo teto. Ana já não tinha febre. As consultas médicas e os remédios haviam feito efeito, e sua recuperação impressionava até mesmo os profissionais que a acompanhavam. Ainda assim, sua fragilidade era visível. Caminhava devagar, desenhava bastante e falava com a voz baixa, como se não quisesse ocupar espaço demais. Naquela noite, ela estava sentada sobre a cama, com papéis coloridos espalhados pelo colchão. Desenhava figuras simples. Árvores, casinhas, pessoas de mãos dadas. De vez em quando olhava para o lado, onde Caio tentava dormir, mas se remexia inquieto. Ana suspirou e baixou os olhos para o papel. Desde que chegara à mansão, um pensamento voltava sempre. E se Roberto mudasse de ideia? E se um dia ele simplesmente dissesse que não queria mais cuidar deles? O que seria dela e de Caio? Não tinha coragem de perguntar ao irmão. Caio já carregava peso demais nos ombros, então guardava a dúvida em silêncio, deixando-a crescer. No entanto, não demoraria a escapar. Caio, por sua vez, vivia um tormento diferente. Desde que saíra do hospital, as noites eram as mais difíceis. O corpo descansava em um colchão macio, mas a mente não o deixava em paz. Nos sonhos ele voltava para as ruas. Corria entre becos escuros, segurando a mão de Ana, mas de repente ela escorregava, desaparecia e ele gritava sem conseguir alcançá-la. Em outros pesadelos, via Roberto fechando os portões da mansão, dizendo: "Vocês não pertencem aqui." E então tudo sumia, restava apenas a rua fria. Acordava ofegante, o coração disparado, olhando em volta para ter certeza de que Ana ainda estava ao seu lado. Só então conseguia respirar fundo. Mas o medo permanecia, como se estivesse gravado em seu peito. Roberto percebia. Do escritório, algumas vezes, observava de longe. Via quando Caio se agitava na cama ou levantava no meio da noite para verificar se a irmã ainda estava respirando. Via também Ana encolhida, calada, com os olhos marejados, mesmo sem motivo aparente. Naquela tarde, decidiu se aproximar. Encontrou Ana no quarto, sentada com os desenhos. Ela olhou desconfiada quando ele entrou, como se não tivesse certeza se podia dividir aquele espaço com ele. Roberto se aproximou devagar, sentou-se na beira da cama e perguntou: "O que está fazendo?" Ana ergueu o papel timidamente. "É a gente, eu, o Caio e você." Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, encarando o desenho. Eram apenas rabiscos coloridos, mas havia ternura neles. Sentiu o coração apertar. "Posso guardar esse?" Ela assentiu, mas antes de entregar, murmurou com a voz quase sumindo: "Você não vai mandar a gente embora, né?" A pergunta o desarmou por completo. Roberto piscou, surpreso. Como podia uma criança tão pequena carregar esse medo? Respirou fundo antes de responder. "Não, Ana," falou firme, olhando nos olhos dela. "Enquanto depender de mim, vocês têm um lugar aqui." Ela sorriu,
finalmente aliviada. Voltou ao desenho como se tivesse recebido a permissão que precisava para respirar tranquila. Mas aquela frase ecoou em Roberto. Doía pensar que ela já conhecia tão cedo o medo de ser descartada. Com Caio, a aproximação era mais complicada. Certa noite, Roberto o encontrou no jardim. O menino estava sentado no gramado, os braços em volta dos joelhos, olhando para o céu estrelado. O silêncio o envolvia, pesado. "Não consegue dormir?" perguntou Roberto, aproximando-se. Caio encolheu os ombros, sem encará-lo. "Tô pensando." "Pensando no quê?" Demorou a responder. Quando falou, foi em voz baixa. "Que, às vezes, as coisas boas acabam rápido." A frase caiu como pedra no coração de Roberto. Ele reconhecia aquele medo. Também perder algo bom, de repente, anos atrás. Entendia cada palavra, embora não tivesse coragem de dizer isso. "Nem tudo precisa acabar rápido, Caio", respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. "Algumas coisas podem durar." O menino não respondeu. Continuou olhando para o céu como se não soubesse se acreditava ou não. Roberto respeitou o silêncio. Sentou-se ao lado dele, sem insistir em conversa. Ficaram assim por longos minutos. Um homem e um garoto, unidos por medos que não confessavam, olhando para o mesmo céu noturno. Ele sabia que não era uma questão de palavras bonitas. Seria o tempo, o cuidado diário, que mostraria a Caio que aquela nova vida não era apenas um sonho frágil prestes a acabar. Ainda assim, sentia o peso da tempestade que crescia entre eles. O medo de Ana, os pesadelos de Caio e sua própria dificuldade de expressar sentimentos. A mansão podia ser silenciosa, confortável, cheia de luxo. Mas dentro dela, 3 corações batiam em ritmos diferentes, cada um lutando contra o mesmo inimigo invisível, o medo de perder. E naquela noite, mesmo juntos, cada um se deitou sentindo que a tempestade não estava lá fora, mas dentro deles. Os dias na mansão haviam ganhado certa rotina. Ana já andava pelos corredores com mais energia, acompanhada pelas enfermeiras e pelos desenhos que espalhava pela casa. Roberto, mesmo mergulhado nos negócios, passava mais tempo observando os irmãos, ainda tentando entender como aquelas crianças haviam se tornado parte de sua vida em tão pouco tempo. Caio, no entanto, continuava inquieto. Embora dormisse em cama macia e tivesse comida quente, seus olhos ainda buscavam instintivamente por saídas e cantos onde pudesse se esconder. Era um reflexo das ruas, e Roberto notava. Certa manhã, ao entrar no escritório e encontrar Caio parado diante da janela, reparou no jeito como o menino se encolhia quando alguém batia à porta, como se temesse ser surpreendido. Pequenos gestos que diziam mais do que palavras. Roberto entendia. Aquele garoto carregava cicatrizes invisíveis. Mas não imaginava que logo teria uma prova real do que significavam. Naquela tarde, enquanto Caio ajudava Ana a organizar seus papéis de desenho, um dos seguranças se aproximou de Roberto. "Senhor, tem um homem querendo falar com o senhor lá fora. Disse que é urgente." Roberto ergueu as sobrancelhas. "Nome?" "Não disse, só que tem negócios pendentes com o garoto que o senhor acolheu." O estômago de Roberto se revirou. Desceu até a entrada do portão e encontrou o visitante. Era um homem magro, de olhar frio, roupas simples, mas postura intimidadora. Roberto percebeu de imediato. Não era alguém que estava ali para pedir, mas para impor. "Boa tarde, doutor", disse o homem com um meio sorriso. "Vim tratar de um assunto delicado." Roberto manteve a expressão firme. "Quem é você?" "Digamos, um conhecido do menino." Ele inclinou a cabeça fingindo cortesia. O garoto carregava algo que não era dele. Uma mala. "Aposto que já sabe do que estou falando." Roberto sentiu o corpo gelar. "Continue. Essa mala tem valor e eu estou disposto a comprar." O tom de voz mudou, deixando clara a ameaça escondida. "Não quero confusão. Só quero o que me pertence, ou o que deveria ter pertencido." Nesse momento, Caio,
que havia seguido discretamente até o corredor, reconheceu a voz. O coração disparou. Era ele, o atravessador, aquele que tantas vezes o pressionara nas ruas, que tentara roubar a mala na noite da tempestade. "Não fala com ele!" gritou surgindo atrás de Roberto. "Ele não tem nada a ver com a mala." O homem sorriu com cinismo. "Ah, olha só quem apareceu. O protegidinho." Olhou para Roberto. "Esse moleque deve ter contado alguma história bonita, mas eu conheço bem. Se quiser evitar problemas, melhor me entregar." Roberto manteve-se firme, mas dentro de si uma raiva começava a crescer. Pela primeira vez, via claramente o perigo que rondava Caio. Não era apenas fome ou frio. Eram homens como aquele, que exploravam crianças, que tentavam esmagar qualquer centelha de esperança. "A mala não está à venda", disse Roberto seco. O atravessador deu um passo à frente, estreitando os olhos. "Pense bem, doutor. O senhor tem muito a perder. Eu sei onde encontrar o garoto. Sei onde ele dorme agora." Caio se encolheu atrás de Roberto, mas não ficou em silêncio. "Você não vai encostar na minha irmã, nem em mim." O homem riu, debochado. "Olha só a coragem do moleque. Ganhou um teto e já se acha intocável." Roberto avançou um passo, a voz grave. "Eu disse, a mala não está à venda. E se você voltar a ameaçar esse garoto ou a irmã dele, vai se arrepender." Houve um instante de tensão, como se o ar tivesse se tornado mais pesado. O atravessador olhou de um para o outro, o homem rico, de postura firme, e o menino magro, mas de olhos decididos. Percebeu que não seria fácil. Deu um sorriso torto. "Tudo bem, hoje eu vou embora. Mas lembrem-se, a rua nunca esquece." Virou-se e desapareceu no portão, deixando atrás de si o gosto amargo da ameaça. Caio tremia. Roberto colocou a mão em seu ombro. Esse homem fazia parte da sua vida? O menino hesitou, mas assentiu. "Ele sempre queria que a gente obedecesse. Fazia medo nas crianças. Quando achou que eu tinha a mala, tentou tomar de mim." Roberto respirou fundo, sentindo o peso da revelação. Finalmente entendia. Caio não havia enfrentado apenas fome, mas uma rede de exploração cruel. Olhou para o garoto e, pela primeira vez, sentiu não apenas compaixão, mas um desejo real de protegê-lo. E Caio, mesmo ainda desconfiado, percebeu algo novo no olhar do milionário. A promessa silenciosa de que não estaria sozinho nessa luta. A mansão parecia mergulhada em um silêncio diferente desde a visita do atravessador. Não era o silêncio confortável de uma casa grande, mas um silêncio pesado, de expectativa, como se todos estivessem aguardando o próximo golpe. Roberto passara a noite no escritório, andando em círculos. O relógio da parede marcava horas que ele sequer percebia. Sobre a mesa, a mala, sempre ela, parecia encará-lo, lembrando-o de tudo que havia mudado em sua vida desde que aqueles dois irmãos surgiram em seu caminho. Por muito tempo, ele se perguntara se aquilo era apenas coincidência. Mas depois da ameaça na porta de sua própria casa, sabia que não. Aquele menino havia carregado riscos que poderiam destruí-lo. E ainda assim, em meio a tanto medo, protegera a irmã com uma coragem que adultos não teriam. Roberto respirou fundo, passando a mão pelos cabelos. No fundo, havia algo mais o incomodando. Como Caio conseguira manter a honestidade e a pureza em um mundo que tentara corrompê-lo tantas vezes? Como ele mesmo, com todo o dinheiro, proteção e conforto, perdera tanta coisa ao longo da vida, enquanto um garoto franzino conseguira sustentar princípios inquebráveis? Essas perguntas ficaram ecoando até o amanhecer. Foi quando recebeu a ligação. "Senhor Almeida?" A voz do capitão da polícia soou do outro lado. "Preciso agradecer. Suas informações e as do seu pessoal ajudaram a localizar um sujeito procurado há meses." Roberto estreitou os olhos. "Que sujeito?" "Um homem que mexia com pessoas em situação de rua. Conseguimos confirmar várias denúncias antigas e prendemos ele ontem à noite." O coração de Roberto acelerou. Ele sabia de quem falavam. O atravessador. "Ele esteve aqui", disse, baixo. "Então o senhor entende a gravidade."
Ele não sairá tão cedo. Quando desligou, permaneceu alguns instantes imóvel, absorvendo o peso da notícia. Não era apenas uma vitória da lei. Era a prova de que Caio nunca havia exagerado seus medos. Aquela mesma figura que batera em seu portão com arrogância havia por anos sido uma sombra para dezenas de crianças. Roberto fechou os olhos e respirou fundo, preparando-se para contar. Na sala, encontrou Ana desenhando na mesa baixa. Caio estava de pé, perto da janela, o olhar perdido, como se esperasse que a qualquer momento o passado viesse buscá-lo de volta. "Tenho algo importante para dizer", começou Roberto, a voz firme. Ana ergueu os olhos, assustada com o tom. "É coisa ruim?" Ele balançou a cabeça. "Pelo contrário, a polícia prendeu aquele homem que apareceu aqui." O lápis caiu da mão dela. "Prenderam?" "Sim, ele não vai mais encostar em vocês." Ana levou as mãos ao rosto, as lágrimas escorrendo antes que pudesse conter. "Então, acabou? Ele não pode mais nos achar?" Roberto se ajoelhou ao lado dela. "Acabou, Ana. Vocês estão seguros." Ela se atirou em seus braços, soluçando de alívio. Caio, porém, permaneceu imóvel, os olhos fixos no chão. "Você sabia", disse Roberto, virando-se para ele. "Você já carregava esse medo." Caio respirou fundo, a voz embargada. "Eu sempre achei que ninguém ia acreditar. Todo mundo pensa que criança da rua inventa história." Roberto se aproximou, ajoelhando-se também diante dele. "Eu acredito em você, Caio. Sempre vou acreditar." O menino piscou rápido, tentando segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Elas vieram grossas, lavando anos de silêncio. "Eu tentei proteger a Ana sozinho, mas eu não sabia se ia conseguir." Roberto não hesitou, estendeu os braços e puxou-o para um abraço firme. No início, Caio ficou rígido, acostumado a se defender de qualquer toque. Mas aos poucos, a resistência cedeu. O choro explodiu, alto, sincero, e ele se deixou afundar no peito daquele homem. Roberto fechou os olhos e em sua mente surgiu a lembrança de Arthur. O abraço era diferente, mas despertava a mesma sensação, a de segurar um filho. Foi nesse instante que ouviu: "Obrigado, pai." A palavra saiu entre soluços, quase tímida, mas clara o suficiente para ecoar pela sala. Roberto estremeceu. Era como se o tempo tivesse parado. "Pai." Fazia anos que não ouvia essa palavra dirigida a ele. Anos desde Arthur. As lágrimas vieram sem pedir permissão. Apertou Caio contra si, com força, como se temesse que ele desaparecesse se o soltasse. Ana, ainda abraçada ao braço dele, juntou-se ao círculo, completando a cena. Ali, 3 pessoas quebradas por histórias diferentes se tornavam algo novo. Não era substituição. Arthur nunca seria esquecido. Mas naquele instante, Roberto entendeu. Tinha encontrado outra chance. Uma família que não veio pelo sangue, mas pela coragem, pela honestidade e pelo amor que resistiu à dor. E Caio, ao chamar aquele homem de pai, quebrou a última muralha que o separava do pertencimento. A vida na mansão começava a encontrar uma nova ordem. Os dias eram preenchidos com consultas médicas de Ana, idas de Caio à escola e reuniões de Roberto, que tentava conciliar negócios com a presença cada vez mais constante em casa. O silêncio frio que antes dominava os corredores dava lugar a risadas discretas, passos apressados de crianças, papéis de desenho espalhados por mesas de mármore. Mas a calmaria não duraria. Tudo começou quase sem alarde. Um repórter de um jornal local, amigo de um dos seguranças, ficou sabendo da história da mala encontrada. Uma nota foi publicada. Menino de rua devolve mala milionária a empresário e emociona a cidade. Era um texto simples, quase despretensioso, sem fotos, sem muitos detalhes. Apenas um resumo do improvável gesto de honestidade. No entanto, bastaram algumas horas para que a notícia tomasse outro rumo. Primeiro, pequenos blogs compartilharam, acrescentando títulos chamativos.
a lição de vida de um garoto esquecido pela sociedade. Depois, perfis em redes sociais começaram a replicar. A cada postagem, milhares de comentários surgiam. Isso me fez acreditar de novo nas pessoas. Uma criança dando exemplo para adultos. Se fosse comigo, será que eu teria essa coragem? Em menos de 48 horas, o que era apenas uma nota local havia se tornado uma onda nacional. Canais de televisão procuravam Roberto pedindo entrevistas. Produtores queriam filmar um documentário. Influenciadores gravavam vídeos emocionados contando a história. Ana foi a primeira a perceber a dimensão daquilo. Uma das enfermeiras lhe emprestou um tablet e a menina passou a tarde navegando entre manchetes que estampavam o rosto do irmão. Quando ele entrou no quarto, ela correu para mostrar. Caio, olha, é você, tá em todo lugar. O garoto ficou paralisado. Viu seu nome, leu frases sobre sua vida, reconheceu detalhes que nunca tinha contado em público. Mas eu só devolvi a mala, murmurou, desconcertado. Roberto, que assistia a cena, colocou a mão em seu ombro. E justamente por isso estão falando de você. Porque em tempos em que muitos fariam o contrário, você fez o certo. Caio desviou o olhar. Ainda não sabia lidar com aquilo. No bairro onde crescera, pessoas começaram a comentar. Alguns que antes o ignoravam, falavam com orgulho. Eu vi esse menino limpando o carro no sinal. Quem diria? Virou exemplo para o mundo. Na escola, os cochichos mudaram de tom. Aqueles que antes o chamavam de mendigo de uniforme, agora o olhavam com mistura de curiosidade e respeito. Não que todos tivessem mudado. Alguns ainda zombavam, dizendo que ele só tivera sorte. Mas era diferente. Havia luz sobre ele agora. Roberto também sentiu o impacto. Colegas de negócios o parabenizavam por acolher Caio, mas ele sabia. Não era sobre ele, era sobre o menino. Pela primeira vez em muito tempo, sua imagem pública não estava ligada a contratos ou números, mas a algo humano. E foi nesse cenário que o convite surgiu. Numa tarde chuvosa, Roberto recebeu uma ligação internacional. O sotaque do outro lado era carregado, mas claro. Senhor Almeida, aqui é representante do Instituto Global de Ética e Valores. Ficamos sabendo da história do garoto Caio. Achamos que seria inspirador que ele compartilhasse sua experiência em nossa conferência anual, em Tóquio. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Ele é apenas uma criança. Justamente por isso, respondeu o homem. Em tempos difíceis, a voz de uma criança pode ser mais forte que qualquer discurso. Quando desligou, respirou fundo antes de chamar Caio e Ana. Encontrou-os na sala, jogando um jogo de tabuleiro improvisado. Sentou-se diante deles, o semblante sério. Recebemos um convite. Querem que você fale em uma conferência, Caio. Em outro país. O menino arregalou os olhos. Eu? Mas eu nem sei falar direito na frente da sala da escola. Ana deu uma risadinha e apertou sua mão. Você não precisa falar bonito. Só conta do jeito que você viveu. Roberto concordou. Ninguém espera que você seja alguém diferente. Só querem ouvir a verdade. Caio respirou fundo, confuso. Parte de si queria fugir da ideia, esconder-se da responsabilidade. Mas outra parte, a mesma que segurou a mala naquela noite chuvosa e recusou-se a abrir mão da honestidade, sabia que talvez essa fosse mais uma missão, não apenas por ele, mas por Ana, por sua mãe, por todos os que ainda estavam nas ruas. E naquela noite, ao deitar-se, Caio encarou o teto com o coração acelerado. O mundo queria ouvir sua voz, e ele teria que encontrar coragem para falar. O dia da viagem chegou mais rápido do que Caio esperava. As malas estavam prontas, os passaportes em mãos, documentos que ele nem sabia que existiam até poucos dias atrás. Ana não conseguia conter a empolgação. Corria de um lado para o outro no quarto, perguntando a cada minuto como seria o avião, como eram as pessoas do outro lado do mundo, se haveria desenhos animados iguais aos que via na TV.
Caio, por outro lado, estava inquieto. Não era só a ansiedade da viagem, era a responsabilidade que sentia crescendo no peito. A ideia de estar diante de uma plateia mundial o assustava. Ele, que tantas vezes foi invisível, agora teria olhos de todos sobre si. Roberto percebeu a tensão. Não precisa decorar nada, Caio, disse enquanto organizava documentos. Só fale do jeito que você viveu. É isso que querem ouvir. Ana sorriu, abraçando o irmão. Eu vou estar lá te ouvindo. O trajeto até o aeroporto foi surreal. Carros, câmeras, jornalistas na porta. Todos queriam registrar a partida. Caio baixava os olhos, desconfortável com os flashes, mas Ana acenava sorridente. No avião, o impacto foi imediato. O barulho das turbinas, os assentos organizados, a sensação de decolagem. Caio apertou o braço da poltrona, os olhos arregalados ao ver a cidade ficando cada vez menor. Ana, por outro lado, colava o rosto na janela. Caio, a gente tá voando! Olha as nuvens! Ele respirou fundo, tentando disfarçar o medo, mas acabou sorrindo diante da felicidade dela. A viagem foi longa, com escalas e horas de espera, mas cada detalhe era novidade. Refeições servidas em bandejas, telas de entretenimento, o som constante do avião. Para crianças que passaram anos comendo restos de rua e dormindo em calçadas, aquilo parecia ficção. Quando finalmente pousaram no Japão, foram recebidos por representantes da conferência. O aeroporto era imenso, iluminado, com placas coloridas em idiomas que Caio não entendia. Pessoas passavam apressadas, algumas de máscara, outras carregando malas de rodinhas. Tudo parecia organizado demais, limpo demais, como um mundo diferente. Ana não parava de apontar. Outdoors luminosos, máquinas de venda automática, trens rápidos passando pela janela do carro que os levava ao hotel. Parece desenho animado, Caio. Ele olhava, encantado e assustado ao mesmo tempo. Pensava no quanto sua mãe ficaria surpresa se pudesse ver aquilo. A conferência aconteceria num auditório enorme, com centenas de lugares. Telões exibiam imagens de palestrantes anteriores, cientistas, líderes comunitários, pessoas que haviam transformado suas realidades. E agora, ele, na véspera, Caio mal conseguiu dormir. Caminhava pelo quarto do hotel, repetindo em voz baixa o que poderia dizer. Eu sou Caio. Eu encontrei uma mala. Eu só quis devolver. Ana, já deitada, o observava. Você não precisa treinar tanto. Só fala com o coração. Ele suspirou e se sentou ao lado dela. Mas e se eu travar? Então eu vou segurar sua mão, respondeu sorrindo. O grande dia chegou. O auditório estava lotado. Homens e mulheres de diferentes países, todos atentos. As luzes focaram no palco. Caio, com roupa simples mas arrumada, subiu acompanhado de Roberto e Ana. O microfone estava diante dele. O coração batia tão alto que parecia que todos podiam ouvir. Por um momento, as palavras sumiram. Olhou para a plateia. Viu centenas de olhos voltados para si. Sentiu as mãos suarem. Mas então, olhou para o lado. Ana sorria, incentivando. Roberto estava logo atrás, firme, como uma muralha. Respirou fundo. Meu nome é Caio, começou, com a voz trêmula. Eu vivi na rua. Eu limpava carros nos sinais, cuidava da minha irmã e às vezes não sabia se a gente ia comer no dia seguinte. Fez uma pausa. O silêncio era absoluto. Um dia eu encontrei uma mala. Tinha dinheiro, muito dinheiro, mas também tinha algo que não era meu. Minha mãe sempre disse que honestidade era o que fazia a gente seguir em frente, então eu não fiquei com nada. Eu devolvi. Os olhos se encheram de lágrimas, mas continuou. Não foi fácil. Teve gente que quis tomar de mim. Teve momentos em que pensei em desistir, mas eu não podia. Eu tinha que mostrar para minha irmã que a gente podia ser forte. Olhou para Ana, que já chorava em silêncio. Hoje eu estou aqui e ainda tenho medo às vezes.
Mas eu quero dizer uma coisa: mesmo quando a gente não tem nada, a gente ainda pode escolher ser alguém. E isso muda tudo. A última frase ecoou pelo auditório. Por alguns segundos, o silêncio permaneceu. Então, lentamente, as palmas começaram. Cresceram, tornaram-se uma onda. Pessoas se levantaram de pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Caio baixou a cabeça, envergonhado, mas Ana correu e o abraçou no palco. Roberto, emocionado, apenas sorriu, sentindo que o mundo finalmente via aquilo que ele já sabia: a força de um menino que nunca desistiu. O avião pousou no Brasil em uma manhã clara. As janelas mostravam o contorno conhecido da cidade, mas para Caio e Ana, tudo parecia diferente. Depois de dias intensos no Japão, de aplausos e palavras de encorajamento, voltar ao próprio país trazia uma mistura estranha de alívio e responsabilidade. No aeroporto, jornalistas aguardavam, câmeras piscavam, repórteres tentavam se aproximar. Caio, como foi falar diante do mundo? O que você sentiu ao receber tantos aplausos? O menino tímido abaixava os olhos. Não estava acostumado com tanta atenção. Ana, por outro lado, acenava sorridente, empolgada com cada flash, sem entender totalmente a grandiosidade da situação. Roberto os conduziu rapidamente até o carro. Dentro, longe das câmeras, o silêncio tomou conta. Caio suspirou fundo, apoiando a cabeça no vidro. Parece que eu ainda tô lá em cima do palco. Você estava no lugar certo, respondeu Roberto sem desviar os olhos da estrada. E o mundo precisava ouvir você. Na mansão, o retorno foi recebido com alívio pelos funcionários. O lugar, antes tão impessoal, agora os esperava como um lar. As malas foram levadas aos quartos, e Ana logo correu para sua escrivaninha. Pegou os lápis de cor que Roberto havia lhe dado meses antes e começou a rabiscar com intensidade. Caio a observou de longe, curioso, mas ela escondia o papel sempre que ele tentava ver. É surpresa, disse sorrindo. O irmão deixou que continuasse, ainda cansado da viagem. Passou boa parte da tarde em silêncio, olhando para os próprios cadernos de escola. A imagem da plateia de pé ainda voltava à sua mente, misturada com lembranças da rua e da mãe. À noite, quando todos já se preparavam para dormir, Ana entrou no quarto segurando o papel dobrado. Caminhou até Caio e entregou nas mãos dele. Fiz para você. Ele abriu devagar. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas: Caio, Ana e Roberto. Acima, em letras tremidas, estava escrito: agora tenho uma família. Caio ficou sem ar. O coração disparou. Olhou para a irmã, que sorria tímida, e depois para Roberto, parado na porta, que havia presenciado a cena sem ser notado. Por um momento, ninguém falou nada. O silêncio foi preenchido apenas pelas lágrimas que escorreram dos olhos de Roberto. Ele se aproximou devagar, sentou-se ao lado de Caio e passou a mão sobre o desenho, com delicadeza. Arthur, murmurou, quase sem perceber. Caio levantou os olhos. Quem é Arthur? Roberto respirou fundo. Meu filho, ele se foi há alguns anos. Houve um silêncio pesado, mas não de distância. Era um silêncio de partilha. Roberto limpou os olhos e, com a voz firme, completou. Vocês me deram algo que eu achava que nunca teria de novo. Abraçou os dois, apertando-os contra o peito. Ana sorriu entre lágrimas. Caio, emocionado, fechou os olhos e deixou-se ficar. Foi então que Roberto tomou uma decisão. Quero levar vocês a conhecer Arthur. Caio franziu a testa. Mas você disse que ele já não está mais aqui. Não está, confirmou Roberto. Mas ainda vive na memória. E quero que conheçam onde ele descansa. Aquela noite terminou em silêncio respeitoso. Ana guardou o desenho na cabeceira. Caio adormeceu com o papel dobrado nas mãos, como se fosse o objeto mais precioso que já recebera. Roberto, no entanto, ficou acordado por muito tempo, olhando para o teto.
pensava em Arthur, na dor que o consumira por anos e na estranha sensação de cura que aquelas duas crianças estavam trazendo. No dia seguinte, partiria com eles para o cemitério. Não para reviver a dor, mas para unir passado e presente, para mostrar que a família, mesmo quebrada, podia ser reconstruída. O carro avançava devagar pela estrada, enquanto o silêncio dominava o interior. Roberto dirigia sério, com os olhos fixos no caminho. No banco de trás, Caio e Ana se entreolhavam, tentando entender o peso daquele momento. O destino era o cemitério onde Arthur descansava. Para Caio, a ideia era estranha. Visitar alguém que não conhecera, mas que, de certa forma, fazia parte de sua nova vida. Para Ana, havia uma curiosidade misturada com respeito infantil. Para Roberto, era o reencontro com a dor mais profunda e, ao mesmo tempo, uma tentativa de cura. Quando o carro parou diante dos portões, um vento frio percorreu a pele dos três. Caminharam lado a lado pelas alamedas silenciosas, cruzando com flores, velas e nomes gravados em pedra. Cada passo parecia carregar um peso invisível. Finalmente, chegaram à lápide, simples, mas cuidadosamente preservada. O nome de Arthur estava gravado em letras firmes, acompanhado de uma data que marcava uma vida interrompida cedo demais. Roberto parou diante dela, respirou fundo e se ajoelhou. Por alguns instantes, não disse nada. Apenas passou a mão sobre o mármore, como se tocasse o rosto do filho outra vez. "Meu filho", murmurou, a voz embargada. "Cuidei da sua memória todos esses anos. Guardei cada lembrança como se fosse a última chama acesa em mim." O silêncio era absoluto. Caio e Ana observavam em respeito, sem ousar interromper. Roberto ergueu os olhos marejados. "Mas hoje não estou sozinho." Voltou-se para as crianças. "Quero que conheça quem está aqui comigo." Caio engoliu em seco, deu um passo à frente. Não sabia exatamente o que dizer, mas falou com simplicidade. "Arthur, eu sei que não posso ocupar o seu lugar, mas prometo cuidar do seu pai. E da sua memória também." Ana segurou a mão de Roberto, olhou para a lápide e disse com inocência: "Agora ele tem a gente também." As lágrimas rolaram pelo rosto de Roberto. Não eram mais apenas de dor, mas de algo novo, esperança. Foi então que abriu a mala. Aquela mesma que meses antes poderia ter sido a perdição de todos, agora era apenas um símbolo. Dentro dela ainda guardava a foto antiga de Arthur, gasta pelo tempo. Roberto a retirou com cuidado, beijou-a e a colocou de volta. Depois, tirou de dentro do paletó uma nova fotografia. Ele, Caio e Ana, sorrindo juntos, tirada poucos dias antes. Colocou-a ao lado da outra, dentro da mala, e fechou-a suavemente. "Esta mala", disse com a voz firme, "que um dia poderia nos separar, foi o que nos uniu." Caio sentiu o coração acelerar. Ana sorriu, mesmo sem entender toda a profundidade, mas sabendo que aquilo era importante. Roberto se levantou, respirando fundo. O sol atravessava as nuvens, iluminando o túmulo com uma luz suave, quase simbólica. Ele segurou as mãos de Caio e Ana e, diante da lápide, completou: "Nossa família está completa." O vento soprou levemente, como se fosse resposta. Naquele instante, passado e presente se encontraram. A dor e a esperança, lado a lado. A mala, antes apenas um objeto de luxo, tornara-se o símbolo da honestidade, da coragem e do amor que nascem onde menos se espera. Ao deixarem o cemitério, Caio olhou uma última vez para trás. Não sentia medo, nem peso, sentia pertencimento. Pela primeira vez, não era mais o menino sozinho das ruas. Tinha uma irmã, tinha um pai, tinha um lar. E dentro dele sabia que a mensagem de sua mãe se cumprira. Honestidade não apenas guia passos, mas transforma destinos. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe o que achou nos comentários. Adoraríamos saber a sua opinião. Aproveita e deixa o seu curtir, se inscreve no canal e apoia o nosso trabalho. A gente se vê no próximo vídeo.